Sabe, já aconteceu de a esperança parecer sumir do caminho? Aqueles momentos, sabe, quando o peso do desânimo é tão, mas tão grande que a gente mal consegue dar o próximo passo? Pois é. Hoje, a gente vai percorrer uma jornada que começa exatamente nesse ponto, nessa escuridão, mas que, olha, ela nos leva para uma luz que é capaz de reacender a alma. É sobre isso que a gente está falando. Quando o coração fica pesado, a mente, nossa, fica confusa. E o futuro? Parece só uma névoa, né? Uma incerteza total. É exatamente nesse lugar de desolação que a nossa reflexão de hoje começa. Olha só, lá no Evangelho, a gente encontra 2 discípulos. Eles estão voltando para casa, para uma aldeia chamada Emaús. E as palavras deles, como essa que a gente vê aí, carregam uma tristeza, nossa, uma tristeza profunda. É que toda esperança, tudo aquilo que eles tinham depositado em Cristo, parecia ter morrido junto com ele na cruz. A conversa deles, sabe, estava completamente mergulhada na dor. Eles ficavam ali relembrando tudo, a crucificação, e falando de Jesus. Olha que interessante. Sempre no passado. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso? Para eles, era isso. A história tinha tido um fim trágico e ponto final. E aqui está o ponto central. Esse contraste incrível. Eles estão ali falando Jesus foi, mas ele está bem ao lado deles, vivo. A raiz de toda aquela tristeza, de todo aquele desalento, está justamente aí, nesse esquecimento. Sabe aquela nossa tendência de tratar Cristo como uma memória, uma figura lá do passado, e não como o que ele é, uma presença viva que caminha com a gente agora. Então, a chave de tudo está bem aqui. É a gente redescobrir que Jesus é, que ele age, que ele fala agora. É isso que aviva a nossa fé, que ressuscita a nossa esperança. É essa descoberta, sabe, que transforma completamente a nossa perspectiva e nos devolve a alegria de caminhar. Então vamos ver como isso acontece na história. Um estranho no caminho. É sobre a importância de se deixar ajudar, porque é exatamente nesse momento que um estranho se junta a eles na estrada. É o próprio Cristo, claro, mas os olhos deles, turvos pela tristeza, não o reconhecem. E ele se aproxima com calma, caminha com eles e com uma paciência infinita, escuta toda a história de dor deles. E o mais bonito é que Jesus não chega brigando, sabe? Não os repreende pela falta de fé. Muito pelo contrário. Com toda a paciência do mundo, ele começa a explicar as escrituras para eles, mostrando como tudo aquilo que aconteceu já estava previsto. E assim, pouco a pouco, ele vai iluminando a escuridão da mente e do coração deles, sabe? Um raio de luz de cada vez. E aí acontece o ponto de virada. Eles mesmo depois percebem, né, e dizem um pro outro: poxa, nosso coração não ardia aqui dentro. Enquanto ele falava com a gente no caminho e explicava as escrituras, eles ainda não o reconhecem com os olhos, entende? Mas o coração já sentiu. É um fogo que começa a queimar lá dentro, um amor, uma alegria que vai dissipando todo aquele frio do desânimo. E essa experiência deles nos convida a uma reflexão bem pessoal, né? Olhando para as nossas próprias vidas. A gente está disposto a ser dócil, a se deixar ajudar? Pensa bem, diante daquelas nossas dificuldades, sabe? Daqueles defeitos que parecem impossíveis de vencer, a gente realmente permite que Deus nos ajude? A gente se abre para receber um conselho, sei lá, de um amigo, de um diretor espiritual, alguém de confiança, para a gente poder abrir a alma de verdade e reencontrar o caminho? Bom, e essa história nos leva a uma outra reflexão importante, a força da fidelidade, que é sobre perseverar no caminho, mesmo quando está difícil. Porque a história de Emaús também nos ensina sobre isso, sobre essa virtude que é essencial para quem caminha, a fidelidade. É ela que nos dá força para continuar na estrada, sabe? Para perseverar, para cumprir nossos deveres, mesmo quando tudo parece custar mais caro. Claro que existem obstáculos, né? Coisas que tentam nos desviar. Primeiro, a soberba. Ela meio que embaça a nossa visão, impede a gente de ver com clareza a vontade de Deus. Depois, tem um ambiente ao nosso redor, que muitas vezes, vamos ser sinceros, não valoriza nem um pouco a lealdade, a constância. E por fim, um que é talvez o mais sutil de todos, o descuido. Aquele descuido com as pequenas coisas, a luta do dia a dia. Mas o próprio Senhor nos ensina o segredo, né? Quem é fiel no pequeno, também o é no grande. Isso é fundamental. O verdadeiro heroísmo, gente, não nasce de grandes atos isolados, não. Ele é construído ali, na fidelidade constante aos pequenos deveres, aos pequenos gestos de amor e de lealdade de cada dia. E como é que a gente vive isso na prática?
Bom, a fidelidade se pratica na vida comum, no nosso dia a dia. Por exemplo, na pontualidade no trabalho, na lealdade com a nossa família, com os nossos amigos, naquele esforço para manter a presença de Deus durante o dia, sabe? Em cumprir bem o estudo, o dever de cada momento. É exatamente aí, nessas pequenas coisas, que a nossa perseverança é forjada. E aqui vem uma coisa que nos dá um consolo imenso. Deus não olha tanto para o nosso sucesso, para os resultados. O que Ele valoriza de verdade, com olhos de amor, é o nosso esforço. É a nossa luta diária para recomeçar, para continuar a caminhada, mesmo quando a gente cai, mesmo quando parece que a gente não está avançando nada. E com isso em mente, a gente volta lá para Emaús, para o final daquele dia. Para esse momento, fica conosco, Senhor, o convite que transforma a noite em dia. O coração dos discípulos, a essa altura, já está completamente transformado. E quando eles chegam na aldeia, fazem um apelo sincero para aquele estranho que lhes devolveu a esperança e aqueceu a alma. E é então num gesto tão simples, o partir do pão, que os véus simplesmente caem. Os olhos deles se abrem e eles finalmente reconhecem aquele que caminhou com eles o tempo todo, que fez o coração deles arder, era o Cristo ressuscitado. O pedido deles, fica conosco, porque se faz tarde e o dia já declina, é muito, mas muito mais do que um simples convite para passar a noite. É uma oração que vem do fundo da alma. É o desejo de que Cristo permaneça sempre presente, porque no fundo eles entenderam. Sem Ele, a escuridão toma conta. A vida perde o sentido. Então a provocação final para nós é essa. Como é que a gente pode fazer desta oração a nossa oração, no nosso caminhar de cada dia? Que ela se torne de fato a nossa oração constante. Nas noites da alma, sabe? Nas dificuldades do caminho. Que a gente possa dizer com a mesma sinceridade daqueles discípulos, fica conosco, Senhor. Que seja um convite sincero para que a presença dele ilumine todas as nossas noites. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.